Eu fiz uma pasta como essa para o meu marido e ele usou muito. Adorou porque ela é muito prática. Ela tem a alça tiracolo, então você pode pendurar no ombro e fica com as mãos livres. Tem um bolso frontal. A alça também é regulável. Você pode pendurar e usar junto ao corpo. Querem então ver como eu faço essa pasta? Assistam ao vídeo até o final. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Para a parte externa eu estou usando o jeans e eu fiz 2 cortes no tamanho de 36 centímetros de altura por 26 centímetros de largura e arredondei as 4 pontas. Para o fole, que é a parte lateral da bolsa, eu fiz 3 cortes, sendo o primeiro de 4 centímetros por 46 centímetros, o segundo de 6 centímetros por 46 centímetros também. Esta é a parte de cima, onde eu vou fazer o fechamento com zíper. E a parte de baixo, eu fiz um corte de 10 centímetros por 78 centímetros. Para o bolso frontal, eu fiz um corte de 18 centímetros de altura por 26 centímetros de largura. Para o forro, eu estou usando tecido microfibra peletizada. E eu fiz então 2 cortes de 36 centímetros por 26 centímetros de largura. E também arredondei as bordas, os 4 cantos, assim como eu fiz na parte externa. Para o fole, eu fiz os mesmos 3 cortes, sendo um de 4 centímetros por 46, 6 centímetros por 46 e 10 centímetros por 78 centímetros. Para o forro do bolso frontal, eu fiz 2 cortes. Um de 18 centímetros por 26 centímetros e outro de 20 centímetros de altura por 26 centímetros de largura. Eu estou usando também a manta acrílica R2. E primeiro eu fiz 2 cortes de 34 centímetros de altura por 24 centímetros de largura, arredondando os 4 cantos. Depois eu fiz os 3 cortes para a parte lateral, sendo o primeiro corte de 3 centímetros por 44 centímetros, o outro de 5 centímetros por 44 centímetros e o último de 8 centímetros por 76 centímetros. Eu juntei o tecido externo, a manta acrílica e o tecido de forro e fiz o quilting reto.
tanto nessa parte que vai ser a parte da frente, a parte de trás da pasta e o fole, que é a parte lateral, as 3 peças do fole. Eu fiz o mesmo procedimento. Eu vou colocar para vocês aqui na tela a indicação do vídeo onde eu mostro como eu faço esse quilting reto. Eu coloquei o pé calcador de zíper. Eu tenho aqui as 2 partes da lateral, as partes de abertura, e tem um zíper de 46 centímetros. Eu vou pegar um desses lados, vou colocar a frente do zíper para frente da parte externa da pasta e vou fixar o zíper em toda a extensão. Assim, eu sempre deixo uma bordinha a mais do zíper em relação ao tecido que eu faço a costura, para poder virar e não precisar cortar o tecido. E agora eu vou passar uma costura de fixação e acabamento aqui em toda essa extensão. Costurei então bem na borda, fazendo o acabamento. Do outro lado, ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego a parte menor, vou colocar a frente do zíper para a frente da parte externa e vou fazer a costura. Fiz todas as costuras do outro lado. Agora essa parte do fole está pronta. A parte de abertura e fechamento já está pronta. Eu vou passar a montagem do bolso frontal. Eu tenho aqui a parte externa, os 2 cortes do forro. Tenho também um zíper do tamanho de 26 centímetros e um pedaço de viés que tem 23 milímetros de largura externa e eu cortei uma tira de 26 centímetros. Eu pego o corte da parte externa, o zíper, coloco a frente do zíper para frente do tecido externo e eu pego a parte menor do forro, que é a de 18 centímetros por 26 centímetros,
e coloco a frente dele com a frente do tecido externo. E aí eu vou fazer a costura unindo essas 3 camadas. Agora é só virar e fazer o pesponto junto com o forro. Ficou assim. Agora eu pego a parte maior do forro, coloco frente com a frente do forro do outro lado. Coloco um de frente para o outro, junto às bordas. Se ficar um pouquinho maior aqui embaixo, não tem problema. Depois é só acertar. E aí eu pego o viés, dobro ao meio. E encaixo juntando essas 2 partes. O bolso ficou então assim. Aqui o forro. Eu cortei o excesso aqui do forro e agora tá certinho. Aproveitei e coloquei já a etiqueta. Agora eu pego o que vai ser a parte da frente e coloco o bolso encontrando a borda inferior. Encontro as laterais também, para ficar certinho. Posso medir a altura da borda superior até a borda do bolso e vou fazer a costura de fixação do bolso. Bolso fixado, coloquei o cursor e cortei as pontas conforme a base. A costura ficou assim, parte de trás. E este é o bolso pronto. Antes de fechar a peça,
costurando as laterais, eu vou fazer a colocação do vivo. Eu compro assim rolos. Este aqui é um misto de algodão com poliéster. Mas se vocês preferirem, podem costurar diretamente as laterais. Este é o fundo. Pode costurar diretamente nas partes da frente e de trás, fazendo o fechamento da peça. Mas eu gosto de colocar esse detalhe do vivo, que eu acho que dá um acabamento melhor e fica mais bonito. Então, eu vou colocar este vivo. Eu já coloquei o pé calcador de vivo. E aqui eu tenho um pedaço de viés com 23 milímetros de largura. Eu cortei um pedaço de 3 centímetros, que é para fazer o acabamento do vivo. Eu já marquei o meio da parte inferior, tanto da peça da frente como de trás. E eu vou começar a colocação do vivo a partir desta marcação. Para fazer essa costura do vivo, eu pego o pedaço de viés com o avesso para cima e coloco em contato aqui com o tecido, centralizado na marcação do meio e junto à borda da peça. E aí eu venho com um vivo, com o detalhe virado para dentro da peça e coloco a partir do meio. Então ele fica no meio, o início do vivo fica no meio do viés. Eu costurei o vivo em toda a volta da peça, estou chegando aqui na parte onde eu iniciei. Então eu vou costurando. Quando eu chegar nesta parte inicial, eu vou cortar o vivo exatamente no encontro da parte inicial com a parte final, passando por cima do vivo, e aí eu faço, passando por cima da parte costurada do viés, e agora eu dobro o viés por cima, escondendo esta emenda. E faço a costura. Este é o resultado. Aqui ficou o acabamento. E aqui, quando a gente for fazer a costura, a gente vai fazer a dobra. E eu passei por toda a peça.
E assim ficou o vivo na parte de trás também. Acabamento. Toda a volta dele. Lembrando que a peça pode ser costurada sem esse detalhe do vivo. Antes de costurar a parte do fundo da pasta com a parte da abertura, eu vou fazer a colocação da alça tiracolo. Eu tenho aqui 2 pedaços de cadarço de algodão. Esse aqui é de 25 milímetros de largura, mas se vocês quiserem podem usar o de 30 milímetros, que também fica bom. Eu tenho uma tira aqui de 160 centímetros, 1,60 m, e tenho uma tira de 6 centímetros. Eu fiz uma costura em cada ponta dos cadarços para não desfiar. Então, costurei todas as pontas. Essa tira menor eu vou passar na meia argola. Eu tenho aqui uma meia argola de 25 milímetros. Eu vou fazer uma costura aqui para juntar as 2 pontas, para facilitar na hora de colocar na peça. Lembrando que eu já troquei o pé calcador, coloquei o pé calcador de uso geral. E agora eu vou pegar a tira maior, coloco no passador, e esta mesma ponta eu passo também pela meia argola. E aqui é onde vai ser feita a regulagem da alça. Esta ponta que eu passei pela argola, deixa eu afrouxar um pouquinho aqui para facilitar. Eu vou colocar por cima da haste aqui do regulador. Depois eu vou passar por baixo para poder fazer a costura fixando. Então fica assim. E aqui esta pontinha eu vou dobrar para esconder e costuro aqui na própria alça. Eu passei 2 costuras, passei várias vezes para ficar bem firme. E agora a gente pode puxar o cadarço. E aqui fica a regulagem. Aqui na parte da abertura, notem que tem uma parte menor, que vai ser a parte da frente. E esta parte maior que vai ficar para a parte de trás da pasta.
Então eu coloquei o cursor de modo que o fechamento fique igual ao do bolso. Então o bolso. Desculpa. Então o bolso vai fechar para esse lado. E essa parte menor que vai ficar fixada aqui na parte da frente, a abertura também vai ser para o mesmo lado. Então tem que atentar para isso. Aí agora eu pego a alça, eu vou colocar essa parte da regulagem virada para cima, sim. E eu vou colocar aqui centralizado nesta lateral, nesta medida. E do outro lado, tendo cuidado para a alça não ficar retorcida, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar o meio e vou fazer uma costura bem na ponta, só para fixar. Eu costurei aqui, deixando 1 centímetro a mais do cadarço. Eu peguei as laterais e marquei o meio. Aqui a parte do fundo, marquei com alfinete. E também a parte da frente, marquei o meio em cima e o meio na parte de baixo. E a parte de trás. Eu vou começar a costura pela parte da frente. Mas primeiro eu vou encontrar. Então aqui, como eu tinha falado, essa parte menor vai ficar para frente. Então eu vou encaixar aqui, meio com meio, frente com frente. E vou colocar os alfinetes para conferir antes de costurar se as medidas estão certinhas. Eu encontrei o meio da parte de baixo e o meio da parte de cima e marquei toda a peça com esses clipses. E aí percebam que ficou uma diferença aqui, ficou um pouquinho maior a parte do fundo. Então, dos dois lados, né? Então, eu vou marcar aqui o espaço de 1 centímetro para costura. Vou unir os dois tecidos, a parte do fundo e a parte de cima. Deixa eu ver uma forma melhor de mostrar. E vou marcar aqui o quanto eu tenho que tirar deste fundo para poder ficar no tamanho certo. Então, por isso que eu gosto sempre de, antes de costurar o fole, de fazer essa medição, que pode dar alguma alteração. Aí eu marco aqui, pode ser até com um alfinete. Pronto.
marquei com um alfinete aqui. E esse excesso eu vou cortar dos dois lados e vou fazer a costura de 1 centímetro aqui, unindo as duas partes. Eu fiz a costura de 1 centímetro aqui e a medida eu tirei mais ou menos não, tirei exatamente 2,5 centímetros de cada lado. Então eu vou cortar essa sobra e notem que aqui também ficou uma pequena diferença na largura da lateral por conta da costura do zíper, né? Então eu também vou, que aqui tem que ter 10 centímetros de largura, então eu vou cortar também um pouco desta lateral para ficar na medida certa, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Eu coloco assim, um de frente para o outro, e essa diferença eu corto para a bolsa não ficar maior em cima e menor embaixo. Cortei os excessos dos dois lados, deixando aquela margem do cadarço. Aqui também. E também toda a lateral do fole. Então tá certinho, o mesmo tamanho a parte de trás, de baixo, e a parte de cima. Mesmo tamanho. Agora eu vou pegar 2 pedaços do viés de 23 milímetros de largura. Eu cortei 2 pedaços de 10 centímetros e eu vou fazer o acabamento aqui nessas laterais. Eu abro um dos lados do viés, coloco sobre a costura de fechamento e faço a costura. Depois eu viro e vou costurar do outro lado, fazendo o acabamento. Fiz a costura, agora eu dobro e dobro novamente. E essa sobra da alça eu dobro junto. E agora eu faço uma costura bem na pontinha aqui desse lado. Os acabamentos das laterais estão prontos. Eu juntei a lateral com a parte da frente, coloquei frente com frente, fiz a marcação com os clipes, encaixou certinho. Depois daquela correção nas laterais, encontrei o meio de baixo e o meio de cima também, que eu tinha marcado com os alfinetes. E aqui na lateral, também para ficar certinho, eu medi a costura, até a distância da costura até o início do bolso, para ficar igual dos dois lados. Aqui também o início o fechamento da lateral com o início da costura do bolso, para a pasta não ficar torta. E aí eu vou fazer a costura a partir deste lado aqui, parte frontal, e vou fazer a costura bem em cima da costura do vivo, para ficar o acabamento certinho.
Se vocês não colocaram o vivo, não tem problema, é só fazer uma costura de 1 centímetro. Fiz toda a costura. Vou girar para mostrar aqui o acabamento do vivo. E a alça ficou assim. Eu vou aproveitar e colocar logo o viés para acabamento, porque depois eu faço o outro lado e já termino a peça. Eu tenho aqui o rolo do viés de 23 milímetros de largura. Eu pego a ponta, abro totalmente e dobro mais ou menos 1,5 centímetros. E esta borda aqui aberta, eu vou colocar sobre a costura. Eu gosto de começar pela lateral e costurar toda a volta da peça. Costurei toda a volta da peça. E aqui eu deixei uma sobra sobre aquela costura inicial que eu tinha feito. Agora é só eu dobrar aquela parte de baixo e dobrar novamente. Fazer isso em toda a extensão e fazer a costura deste outro lado. Concluir o acabamento em viés aqui na lateral, já tinha feito. Aqui é o início. Aqui é o início. Mal se percebe, né? A emenda. Fica assim, parte interna. E a mesma coisa eu faço, então, do outro lado. Fechando totalmente a pasta. Eu fiz, então, o mesmo procedimento da parte da frente. Achei os meios que eu tinha marcado, e aí eu fiz a costura toda a volta e coloquei o viés de acabamento. Agora eu vou desvirar a peça e mostrar o resultado para vocês.
abertura do bolso frontal, bolso forrado. A abertura da pasta para o mesmo lado que o bolso, a parte interna. Este é então o resultado. Chegamos ao final deste vídeo, concluindo a pasta. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.